sai de tua tenda, ó filho. Dando continuidade à série Abençoados para Abençoar, em Josué capítulo 2, a leitura de alguns versículos. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. O tema da mensagem é a bênção da fé num Deus soberano. Eu inicio esta mensagem falando um pouco sobre a personagem Raabe. Ela era uma meretriz em Jericó que abrigou 2 espias israelitas em sua própria casa. Seguindo a isso, pediu proteção à sua vida e família, fazendo inclusive uma aliança, expressando a sua fé no Deus de Israel. Raabe escondeu os espias dos agentes do rei de Jericó, ajudando-os a escaparem através de uma janela da sua casa, que ficava sobre o muro do reino. Quando aconteceu a queda de Jericó, Josué poupou ela e a sua família. O estilo de vida de Raabe não era o melhor estilo de vida. Raabe foi uma prostituta, mas agora abençoada por Deus com uma nova vida, ela temeu ao Senhor, creu nele e inclusive abençoou o povo de Deus através da sua atitude. Sempre é importante destacar a eleição de Deus para nos levar a compreender os propósitos de Deus. Pois certamente, a início, muitos devem se perguntar como uma mulher pecadora e apenas moradora da terra prometida veio a ser parte do povo de Deus. Podemos responder isso falando que Deus é misericordioso também com aqueles que não fazem parte do povo de Deus, do povo de Israel, mas demonstraram arrependimento. Deus, ele é um Deus de amor, é misericordioso, ele sonda os corações e conhece a intenção de cada um de nós. Com Raabe isso não foi diferente. Deus a conhecia, Deus a abençoou, pois pelo visto já era eleita antes da fundação do mundo. As bênçãos que ela recebeu por ter ajudado aos espias. A primeira bênção, Raabe foi uma antepassada de Cristo. Em Mateus capítulo 1, no verso 5, nos diz a palavra do Senhor. Salmão gerou de Raabe a Boaz,
Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, a genealogia de Jesus. Raabe fez parte dessa genealogia de Jesus. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ficando então assim, 42 gerações antes de Jesus. 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio, e ainda 14 gerações então até Jesus. Então, de acordo com a genealogia de Mateus, capítulo 1, versículo 5, Raabe, ela se tornou esposa de Salmo e a mãe de Boaz. Segundo a Bíblia, seu filho Boaz foi bisavô do rei Davi, linhagem da qual veio Cristo. Raabe era uma mulher moralmente desaprovada e jamais ninguém pensou em que ela fosse capaz de fazer parte da genealogia do Salvador do mundo. Na verdade, Deus a escolheu para cumprir seus propósitos, a fim de demonstrar o tamanho da sua misericórdia. Deus salva os eleitos e eles estão em lugares que nós nem imaginamos. Notamos muito bem o preconceito no coração do ser humano desde aquela época, né? Quanto à preocupação que há em relação ao contexto familiar, contexto econômico e social. Acredito que, de igual modo, em nossa época, há certo ênfase em status social, linhagem familiar, profissão mais elitizada, a raça, o credo e assim por diante, pois muitos veem o exterior, mas Deus contempla o interior de cada um de nós. Raabe era uma pecadora comum, mas Deus a escolheu, e eu digo a todos nós, creio, não há diferença, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus ele escolhe e abençoa a quem ele quer, cumprindo então os seus propósitos, que não podem ser frustrados. Tudo para que o seu nome seja para sempre honrado e para sempre glorificado. Através da vida de Raabe, Deus ele mostra a transformação de vida que ele pode fazer. Nesse caso de alguém moralmente discriminada para alguém que tem o privilégio, ela foi privilegiada por poder fazer parte da linhagem de Jesus. Segunda bênção, Raabe ficou conhecida como um exemplo de fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 31, nos diz a palavra do Senhor: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela foi lembrada como notável mulher de fé, até porque os judeus davam pouco valor às mulheres. Mas Deus prova que para ele o que importa é o coração. No texto de Josué, capítulo 2, verso 9 até o 11, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela reconhece. Verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. E o texto segue. Verso 11 na parte final, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e debaixo da terra. Veja que a fé de Raabe, ela foi confessada com as suas próprias palavras. Quando ela diz no verso 11, porque o Senhor vosso Deus, ele é Deus acima dos céus, debaixo da terra. A sua crença se voltou contra o seu próprio povo. Pensou na salvação da sua família, manifestando então agora esse conhecimento que ela tinha dos feitos de Deus.
Isso nos faz entender que a corda vermelha que foi amarrada em sua janela serviu então para os espias escaparem. Foi crucial para identificarem a casa da mulher de fé no Deus de Israel, o Deus deles, que era agora o Deus dela, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Com essa atitude e mediante a sua fé foram preservados ela, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, todos os parentes que passaram também a viver com o povo de Israel na terra prometida. É notável a sua fé em Deus, pois teve coragem de acolher com paz aos escribas, como nos diz em Hebreus 11:31 na parte final. Tendo então a convicção de estar fazendo aquilo que é certo para os espias de Israel, mesmo que isso lhe causasse o risco deles descobrirem os feitos dela, e caso ela então até recebesse então a punição de traição contra o seu próprio reinado local. Por isso nós devemos atribuir a Raabe a terceira bênção que foi em decorrência à sua fé. A terceira bênção, Raabe foi conhecida pelo seu exemplo de boas obras. Tiago 2:25, que diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe, assim como Abraão, demonstrou uma fé autêntica num único Deus, no Deus vivo e Deus verdadeiro. Pois a fé não revela que uma pessoa foi justificada, mas revela ser justificada pelo que ela faz. Como diz em Tiago capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. No entanto, nossas obras não são dignas da justificação divina. Somente pelos méritos de Cristo que acontece a justificação. A fé verdadeiramente operante é vista nas obras e sempre produz frutos. A fé e as obras podem ser diferenciadas, mas nunca devem ser separadas. A fé verdadeira, ela produz boas obras, como aconteceu com Raabe. Por ter fé, agiu em favor dos espias, ajudando-os a conquistar a terra. Portanto, Raabe sentiu-se tão abençoada por ter a chance de livrar a sua família da iminente destruição da cidade de Jericó, uma cidade politeísta que cria em vários deuses. Raabe provou a sua fé em Deus, o Deus verdadeiro, arriscando-se. Raabe, tendo então ouvido sobre os poderosos feitos desse Deus, em livrar o seu povo do Egito, e o sustentado na sua caminhada no dia a dia no deserto, bem como dar a vitória nos embates e combates que eles tiveram. Então, concluiu que Deus poderia livrá-la também mediante o seu poder. A maior bênção que podemos receber é a oportunidade de ser resgatados por este Deus verdadeiro. A fé de Raabe não foi uma fé desenvolvida por ela própria, mas foi Deus que colocou a fé no seu coração, foi Deus que concedeu esta fé a ela. Quando eleito por Deus, Deus ele se revela a nós. Quando eleitos por Deus, ele se manifesta aos seus. Ele coloca fé nos seus corações, mas essa fé deve ser vista nas obras. Foi o que aconteceu na vida de Raabe. Conhecia Deus apenas de ouvir falar, e mesmo assim ela teve fé em Deus. Agiu em favor da obra que o povo de Deus estava incumbido na conquista da terra prometida ao povo de Israel. Portanto, Raabe ela foi abençoada primeiramente por ouvir falar de Deus, depois por receber os homens de Deus, podendo abençoá-los também. Por fim, foi muito mais abençoada, fazendo parte da genealogia de Jesus,
sendo conhecida como um exemplo de fé, e pelas suas obras em favor dos espias, assim cumpriu-se nela os propósitos de Deus, fazendo dela uma pessoa abençoada, que abençoou gerações. Que bom poder ver como Deus abençoa. Uma mulher que muitos não dariam alguma coisa por ela. Talvez seria desprezada. Era um contexto daquela época. Na nossa época também existe isso. Mas quando Deus tem um propósito, Deus transforma as nossas vidas. Deus pode transformar assim a tua vida, a ser um exemplo de fé, para demonstrar as suas boas obras e abençoar outras gerações, porque nós temos sido grandemente abençoados. Sejamos nós também abençoados e nos tornemos grandes bênçãos para o louvor da glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te conduza dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?